Fala pessoal, tudo bem? Canal Amor e Paz, de volta aqui com vocês, gravando novos vídeos aí para que você possa refletir sobre sua vida, sobre o dia a dia, né? sobre o comportamento no trabalho, com as pessoas, com nossos familiares. Na verdade, eu acho que é muito importante a gente analisar como um todo a nossa vida e avaliar também o nosso amor em Cristo, né? Muitas das vezes a gente ora de manhã, ora na hora de dormir, no momento de dormir, e isso vira uma rotina e vira uma repetição. Deus não quer isso com todos nós. Deus quer que você realmente ore de coração e que você se entregue para Ele de verdade, diante da sua fé, para que realmente você possa receber tudo aquilo que é de melhor, tudo aquilo que Ele pode realmente fazer por você energeticamente. Bom, eu estava lendo a Bíblia aqui, li algumas passagens e me remeteu na minha mente uma possibilidade de contar para vocês uma história que eu tenho certeza que vai servir de exemplo para cada um de vocês que está me assistindo. Tenho certeza que vai servir para alguma coisa e para algum momento na vida de vocês em termos de reflexão. Eu vou até tirar o óculos aqui para falar olhando no olho, né, com vocês. E muitos me perguntaram: Marcelo, por que você criou um canal? Agora você decidiu virar youtuber, né? Que compromisso é esse que você tem aí em estar gravando vídeos, né? O que você vai ganhar com isso? Muitas pessoas me perguntaram, colegas e amigos, até que nem seguem o canal, né, na minha profissão mesmo, por que eu tinha esse canal, sabendo que eu só perdia o meu tempo e gastava o meu tempo, talvez, né, com coisas inúteis, né? Teve até um colega que falou isso: o nosso tempo é tão valioso, você está gastando seu tempo com coisas inúteis. E eu refleti muito sobre isso que me falaram. Eu falo bastante, mas tem momentos que eu prefiro me calar para não dar uma resposta um pouco mais atrevida e ofender, né, o nosso irmão. Eu sempre digo aqui para vocês: a gente deve pensar 3 vezes antes de responder uma pergunta e antes de fazer também uma pergunta. E pensar 3 vezes antes de agir diante de qualquer situação na vida. Porque isso nos dá a possibilidade de nós raciocinarmos, para nós entendermos que nós somos um corpo material imantado por um espírito celestial, né, agraciado por Deus pela oportunidade e a misericórdia divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem entender que ele não é só matéria, que essa vida aqui ela é passageira e que a vida eterna é ao lado do Senhor, no outro plano que não é o plano material, eu acho que a humanidade vai conseguir até curar as suas doenças, porque tudo isso está relacionado com a fé. Eu queria contar a vocês aqui hoje, na verdade eu estava preparado para fazer uma passagem, fazer um vídeo, como eu sempre tenho feito para vocês, pegar passagem, fazer analogia aos dias de hoje, mas eu decidi mudar diante de alguns comentários e eu decidi contar aqui a verdade, por que eu estou aqui falando para vocês, por que eu estou aqui nesse canal pregando a palavra do Senhor. E não importa que o canal tenha poucos inscritos ou muitos inscritos. O que importa é que se pelo menos uma pessoa assistir um vídeo meu e dizer assim: olha, e esse vídeo mudou a minha vida, esse vídeo me fez pensar diferente, esse vídeo me fez pensar 3 vezes antes de agir. Olha, mesmo na dúvida e na incerteza se vai tomar o caminho certo ou errado, a gente já está ganhando bastante no nosso íntimo e na nossa questão moral, não é verdade? Então eu estou aqui para contar essa história para vocês, o porquê que eu decidi criar esse canal. Vamos lá. Eu vou encurtar porque é uma história longa. No período ali da pandemia, a minha esposa engravidou. Fiquei muito feliz. Nós tivemos o Otávio, né, um enviado do Senhor, um menino maravilhoso, um menino super educado, comportado, né, mais até do que eu quando era criança, né? Eu não era tão comportado assim. Então, um enviado mesmo do Senhor. Todas as crianças que estão chegando agora, nesse momento, no planeta Terra,
são enviados do Senhor e vêm com uma missão maravilhosa na fé e na caridade. Então o que acontece? Quando meu filho completou 2 anos, logo depois da pandemia, minha esposa me chamou, falou, poxa, vamos fazer aí alguns exames. Ela me chama de filho, eu chamo ela de filha. Eu falei, filha, vamos fazer, vamos lá. Eu nunca fui muito assíduo de estar fazendo exames periodicamente, mas eu, como estou com 52 anos de idade, aceitei a opinião dela e fui lá fazer meus exames, né, junto com ela. Ela marcou uma ultrassonografia para mim e para ela. Eu fui o primeiro, fui chamado, fiz a minha, demorou uns 20 minutinhos, meia hora, eu saí. E ela foi fazer a dela. Passou 1 hora, passou 1h30 e ela não saía. E isso me preocupou. Aí foi quando eu a vi, bebendo um copo com água no canto, tá? Um pouco tristonha, e a doutora veio ao nosso encontro, uma senhora já com seus 70 anos, trabalhava já porque gosta da profissão e não consegue largar, então uma pessoa muito experiente. E no canto ela me chamou e falou, meu filho, olha, demorou muito porque eu queria realmente ter certeza do que eu estava vendo na ultrassonografia da sua esposa. Apareceu uma mancha no fígado, muito sugestiva de tumor. A probabilidade de ser um tumor é muito grande, né? E eu falei assim, maligno ou benigno? Aí ela não me respondeu e inclinou um pouquinho a cabeça, né? Então eu, como sou da área de saúde, eu entendi perfeitamente qual era aquele sinal e fiquei muito triste. Eu juro que naquele momento o chão para mim cedeu, eu parecia estar flutuando, fiquei surdo, a minha esposa veio chorando, me abraçou e aí nós fomos para casa esperar o resultado final com o laudo, tudo direitinho. Ficou uma situação muito complicada, porque ela pediu para que nós procurássemos aí um especialista em fígado, né? É um hepatologista, porque essa mancha, esse suposto tumor, era no fígado, né? Então nós não tínhamos assim um especialista que pudesse realmente avaliar, né, com calma esses exames. E assim foi um caos na nossa vida, até a gente conseguir um profissional. Eu vou encurtar um pouco a conversa para poder chegar onde eu estou querendo chegar. No meio desse caminho aí, minha esposa trabalha com salão de cabeleireiro, tinha uma cliente dela, médica, há muito tempo que não ia ao salão, e ela decidiu conversar com a doutora Andréia, pedir a ela para poder fazer uma avaliação, né, hepatológica, e foi assim que foi feito. Nós marcamos uma consulta e fomos lá até o consultório dela, eu muito triste mesmo, muito triste, com um filho de 2 anos e muito preocupado. Às vezes o meu problema, né, parecia ser maior do que o problema de todo mundo, e quando não era, né, o meu problema, assim, era muito pequeno diante de pessoas que estavam passando por situações muito piores do que a minha, né? E eu naquela condição complicada, trabalhando muito, dando aula, atendendo e fazendo milhões de coisas, minha esposa também, a minha vida era muito agitada naquele momento. Então, assim, falo a verdade para vocês aqui, eu não tinha tempo para Jesus, não tinha tempo para Jesus. Eu não queria, a verdade é essa, porque se eu quisesse eu arrumaria um tempo. Então, resumo da história, essa doutora olhou os exames da minha esposa e falou, olha, é bem sugestivo, sim, bem sugestivo, mas vou pedir um exame aqui, né, um exame com contraste, com tudo direitinho, e a gente vai resolver tudo isso aí. Eu vou verificar e vou, se for diagnosticado algo nesse sentido, para não falar o nome aqui, a gente vai tratar prematuramente e vai dar tudo certo. Falei, tudo bem, saí dali muito triste, mas em contrapartida, em casa, né, eu estava preparando alguma coisa para mim comer, comi, muito triste, lavei a louça, e quando eu fui me direcionar à minha sala, uma mão muito forte me empurrou, não vi o que era, eu sei que eu caí de joelhos, com as 2 palmas das mãos assim em cima do sofá, e ali eu fiquei. Ali eu comecei a chorar, de soluçar, senti uma presença muito, muito forte e quente dentro do meu peito, algo muito estranho que eu jamais havia sentido. Eu senti a presença de alguém ali, e eu logo identifiquei que esse alguém era o nosso Senhor Jesus. Não sei se eu tive esse privilégio, ou se foi um anjo enviado dele, que foi ali me acalmar, né? E ali eu muito revoltado como eu estava com a situação que estava acontecendo,
eu falei bem alto, em voz alta, na minha sala, eu falei: Senhor, se tu és quem tu diz que és, tu irás curar a minha mulher, tu curarás a minha mulher, e ela ficará curada. E eu prometo a ti, Senhor, nesse momento aqui, que se tu curar a minha mulher, se tu curar a minha esposa, eu vou pregar a tua palavra pelos 4 cantos do mundo, até o último dia desse corpo físico, material, vivo aqui na terra. Eu fiz essa promessa para Jesus, mas com tanta fé que eu me assustei, tamanha a fé que eu estava emanando naquele momento. Eu juro para você que quando eu me levantei, eu senti o meu corpo leve, parece que eu tinha tirado um peso do meu corpo. Foi a noite que eu mais bem dormi, talvez, em toda a minha vida, desses 52 anos. Eu e minha esposa, nós deitamos, ela me perguntou por que eu estava falando alto, eu falei para ela que estava conversando com Deus. Ela falou: poxa, você está ficando maluco? Eu falei: não, estava conversando com Deus, ele falou comigo, e eu não sei se é Deus ou se é algum espírito, anjo dele, que ele mandou para conversar comigo, mas falou comigo dentro da minha cabeça, e eu escutei perfeitamente. Eu falei para ele: se tu és Senhor, se tu é o Senhor que tu diz que é, tu irás curar minha mulher. Diante da fé que eu tenho, eu prometo a ti que vou pregar a tua palavra pelos 4 cantos do mundo e vou procurar fazer o bem para o próximo. Gente, dali eu saí, nós fomos ao consultório da doutora, ela já tinha feito o exame, fomos levar os resultados, né? 15 dias depois, foram 15 dias de tormento, de vai, não vai, de pensa o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Resumo da história: o exame estava fechado, eu cheguei no consultório da doutora com uma convicção de que minha esposa não tinha mais nada. Gente, eu juro para vocês, Jesus tocou no meu coração. Se foi Ele, eu fui digno da presença dEle, olha, o meu compromisso é muito grande. Mas eu acho que eu não sou digno disso tudo. Talvez tenha sido um anjo do Senhor, enviado por Ele, que tocou o meu coração e que fortaleceu a minha fé. A partir daquele momento, a minha fé era imaculada, era algo muito forte dentro de mim. E lá naquele consultório, a doutora olhou para mim e falou: pô, você está com uma expressão boa hoje e tal. Eu falei: doutora, eu tenho certeza que não tem nada. Ela falou assim: como você pode ter tanta certeza que o exame está lacrado? Eu falei: exatamente por isso mesmo, porque eu acredito e confio no meu Senhor. Ela falou assim: só a ciência pode explicar. Eu falei: não, a ciência só não. A ciência material, agora a ciência espiritual, que é a união da questão energética cósmica do Senhor, que faz o meu coração bater dentro desse peito, com um pulso energético, que é a energia que Deus fornece para cada filho dele aqui na Terra, para que esse corpo funcione com sabedoria, inteligência e consciência. Aí é uma ciência diferente. E aí eu falei para ela, o dia que o homem entender que existe muito mais além do que tem dentro das células e dentro da própria fita de DNA, do código genético de cada um, que pode até curar o câncer de cada um, depende da fé, depende da nossa fé. Ela riu, né? Porque geralmente médicos, cientistas são um pouco céticos para isso, né? Gente, absurdo. Quando ela abre, não tinha nada. O exame estava... O fígado da minha mulher limpo. Nesse momento, eu não poderia fazer algo diferente, né? Ajoelhei no chão, no consultório dela, segurei a mão da minha esposa e agradeci a Deus com tamanha alegria e felicidade no meu coração, aquela fé fervorosa, inabalável. Eu agradeci ao Senhor, e a doutora acabou segurando a minha mão de um lado e a mão da minha esposa do outro. Nós fizemos um círculo ali de oração maravilhoso. Ainda assim, a doutora, não acreditando no resultado, falou: olha, eu vou pedir um outro exame porque cientificamente não tem lógica. Esses exames aqui constatam um tamanho grande para esse tipo de mancha, esse tumor, mas esse exame aqui, mais específico, ele realmente não consta nada. Eu falei: doutora, pode pedir que vai constar da mesma forma como está aí, não vai ter nada, porque o meu Senhor é o Senhor do planeta Terra, é o Senhor do universo, é o Senhor que nos enviou aqui para fazer o bem, e quem faz o bem só pode receber o bem. Falei para ela com tanta fé e com tanta força no meu coração, que olha, gente, eu saí dali assim, com uma sensação maravilhosa, e a minha esposa super feliz. A gente tem um filho de 2 anos, agora meu filho tem 4, né?
E a gente estava muito preocupado com isso. Fizemos o exame de novo e voltamos lá, a doutora Andréia olhou e falou, olha, realmente não tem nada. Ela pediu esse exame mais um outro, mais específico, não tem nada. E assim, a cada 6 meses a minha esposa vem fazendo os exames e acabou de fazer agora, em dezembro, nós fomos na mesma doutora que atendeu ela pela primeira vez, essa senhora de 70 anos. Desde esse primeiro atendimento a gente não tinha voltado nela. Minha esposa voltou lá para fazer uma nova ultra e fez a ultra e a doutora lembrou da minha esposa. Falou, olha, mas eu tinha diagnosticado aqui uma mancha sugestiva de tumor, não tem nada aqui. Eu falei, doutor, isso é uma longa história que talvez a senhora como médica, eu não sei se vai aceitar, né? Ela, já sei, é Deus, né? Eu falei, ela, meu filho, eu sou temente ao Senhor, eu oro todo dia. Eu falei, é isso, doutor, é isso. A fé, ela cura. E a doença, nem sempre a doença é só material. A doença, ela pode ser espiritual também. Ela pode ser fruto da tua vida, do dia a dia que você leva, da maneira como você conduz a sua vida. Para você ser curado em Jesus, em Cristo Jesus, você não precisa estar dentro de uma igreja, seja ela católica, evangélica, seja em um centro espírita. Você não precisa. Você precisa aceitar Jesus aqui dentro do seu coração, né, de verdade. E você vai sentir a mão dele pegando fogo aqui dentro. Aí você sabe que essa é a verdadeira fé de Cristo. Dobra o joelho na tua casa, dobra o joelho dentro do teu banheiro na hora que você vai tomar um banho. Dobra o joelho em qualquer lugar, seja na rua, em qualquer canto, não tenha vergonha. Quando você se desprende da tua vergonha, do teu ego, da tua vaidade e do teu preconceito, aí aparece a fé, a verdadeira fé de Cristo Jesus. E eu digo para vocês, olha, eu sou um homem agraciado hoje, eu tenho uma família maravilhosa, não vou dizer aqui que eu sou santo, porque eu não sou, eu tenho meus erros. Muitas das vezes a gente está um pouco enrolado com o trabalho, aí faz uma grosseria para a esposa ou para alguém, mas ainda assim eu tenho esse pensamento de pensar 3 vezes e depois me arrepender e pedir perdão. Eu erro e peço perdão, eu sou um ser humano. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha, né? E muitas das vezes escolhemos de forma errada. Então, gente, eu estou dizendo para você aí, que está dentro dos hospitais, para você aí que está no INCA da vida, cuidando do seu câncer, para você que está cuidando, sei lá, de um acidente que você sofreu, cara, tenha fé, acredite, né? Te resta quanto tempo? Uma semana? Um dia? Ah, você não sabe, só quem sabe é Deus, é o teu Senhor. Então entrega a tua vida a Ele, dobra teu joelho, ora ao Senhor Jesus. Não precisa estar dentro de uma igreja para você estar próximo de Jesus, não. Jesus está próximo de todos nós. Nós é que não queremos estar perto deles por conta das atribulações da vida, do trabalho, do dinheiro, da vaidade. Gente, acorde. Vamos orar todos os dias, mas orar de verdade, com o coração quente, o peito quente, aquecido pela mão do Senhor e pelos seus anjos. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai te curar. Se a tua doença for de cura, for uma doença também com um cunho espiritual, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai fazer com que você se torne um seguidor de Cristo, como eu sou um seguidor de Cristo. Eu não era. Eu reconheço para vocês. Foi preciso eu passar por essa dificuldade na minha vida para me enxergar a verdadeira realidade do mundo. Eu vivia em prol de trabalho, dando aula, fazendo procedimentos, cirurgias e tudo, e hoje eu estou aí, né, sempre com tempo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, faço a minha meditação, dobro o meu joelho, oro ao Senhor, agradeço, eu não peço nada, desde aquele dia eu não peço mais nada, eu não quero nada, eu já estou satisfeito, eu só quero, sabe o que? Saúde, que Deus me dê saúde para me criar meu filho, que Deus me dê saúde para estar gravando esses vídeos aqui para vocês, que Deus me dê saúde para estar estendendo a mão ao próximo, para estar dividindo o pão. A fé sem a caridade, ela não é nada, e você sem a fé também não é nada. Então, gente, você que está aí enfermo, você que está passando por um problema de dificuldade, eu sei que o câncer é uma doença que tem acometido bastante gente aqui no nosso planeta Terra. É uma doença cruel, que ainda não foi descoberta a cura para o câncer, mas ainda assim, a cura para o câncer espiritual e material está em Jesus. A cura material ainda não foi descoberta, mas a espiritual ela já está aí. Basta o homem entender que para o teu corpo funcionar, precisa de um pulso elétrico determinado por Deus, que chama-se energia cósmica, que decodificando chama-se espírito. Não adianta negar,
você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, não adianta negar, o espírito é um fato real contido no corpo humano e nós necessitamos da energia cósmica de Deus para que a nossa vida possa prosperar e seguir gradativamente na palavra do Senhor. Então você aí tenha fé, dobre o teu joelho, qualquer que seja o seu problema, você está com câncer, vai lá, acredita. Eu tenho um amigo, tá, que hoje está morando em São Paulo, o nome dele é Marcos, teve um câncer no estômago, eu peguei ele no colo e o médico me deu ele no colo, falou, ó, pode levar para casa junto com a esposa dele, porque aqui é terminal, o estado dele é terminal, ele já está com 30 quilos, 32 quilos, estado terminal, leva ele para morrer em casa. Levamos ele para a casa dele, fizemos orações, eu conversei com ele sobre a fé em Cristo, ele aceitou a fé, eu mandava para ele alguns vídeos meus, ele aceitou os vídeos, escutava, orava, 32 quilos. Daí uma semana a esposa dele, Vilma, me ligou, Marcelo, ele agora está com 34, Marcelo, ele agora está com 38, Marcelo, agora ele está com 40 quilos, Marcelo, o que está acontecendo? Esse homem ia morrer com uma semana e está vivo. Gente, Marcos está vivo até hoje. A última vez que eu tive com o Marcos, ele já estava com 72 quilos, recuperado do câncer, fazendo só aquele processo de acompanhamento, e hoje está aí. Está trabalhando numa multinacional em São Paulo, está super vivo, engravidou a esposa, é pai de um filho maravilhoso, lindo. Gente, a fé, ela cura mais que os remédios. Você que está com câncer, tenha fé. Acredite em nosso Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida para Deus, mas entregue se libertando de carro, de casa, de dinheiro, de trabalho. Abra o seu coração para Cristo e peça de verdade, porque você vai estar curado em nome de Jesus. Amém. Pessoal, espero que esse vídeo, esse relato da minha vida pessoal, é um particular meu, estou compartilhando com você. Espero que possa ajudar um pouquinho na tua vida, na tua vitória, na tua cura. Que você possa descobrir Jesus dentro do seu coração, da maneira que você precisa, da forma que você necessita, Ele vai te curar. Vamos para a nossa oração de encerramento e que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar todos nós. Deus, chefe supremo de todo poder e bondade, peço a Ti, Senhor, que através do Teu Filho, Cristo Jesus, o Senhor possa abençoar todo aquele irmão que está me assistindo nesse exato momento e que o Senhor possa glorificar. O Senhor possa glorificar todo aquele enfermo, aquele irmãozinho que está com câncer, que está no hospital, que está necessitando de uma cura, Senhor. Paire Tua mão sobre esse irmão, Senhor, e cure ele. Faça com que ele esteja curado em Teu nome, Senhor, mas além disso, que ele possa ter fé verdadeira dentro do coração dele, e que a cada momento, cada instante, ele possa aclamar o Teu nome, Senhor Jesus, pelos 4 cantos do mundo, assim como eu faço hoje. Amém. Amém, meu irmão. Fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa curar a tua enfermidade, e eu tenho certeza que Ele vai curar diante da tua fé. Tenha fé, você vai ser curado.